Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos chegando na nossa 12ª semente para 2025. E hoje o nosso chamado é Sede Santos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele nos traz uma exortação à santidade. Ele reflete o chamado de Deus para o seu povo, para que viva uma vida separada e dedicada a Ele. Vamos ver o significado então desse texto. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Esta carta de Pedro foi escrita pelo apóstolo Pedro para encorajar e instruir os cristãos, que estavam ali espalhados por várias regiões e eles enfrentavam várias perseguições e dificuldades. Então, aqui nesse capítulo 1, ele fala sobre a nova vida em Cristo, onde nós falamos sobre não negligenciar o dom da salvação. E hoje nós vamos falar sobre a nova vida em Cristo, que é a esperança viva que nós temos através da ressurreição de Jesus. Então ele exorta os crentes a viverem de maneira digna desse chamado, com um foco especial na santidade. Então vamos analisar versículo por versículo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. A palavra santo refere-se à pureza moral e espiritual, à separação do pecado e à dedicação a Deus. Aquele que vos chamou está falando sobre Deus, que chamou os crentes para uma nova vida em Cristo. E ele fala em toda a vossa maneira de viver. Aqui ele enfatiza que a santidade ela deve permear todos os aspectos da nossa vida, não apenas algumas áreas específicas. Pedro então está chamando os crentes a refletirem o caráter de Deus em todas as áreas da sua vida. A santidade não é apenas um estado espiritual, mas ele deve ser uma evidência em ações, palavras e pensamentos. Ele fala que está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Está escrito lá em Levítico, capítulo 11, versículo de 44 a 45, também em Levítico 19, versículo 2 e Levítico 20, versículo 7. Sede santos, porque eu sou santo. Então, este é um comando direto de Deus, é uma chamada à conformidade com a sua própria santidade. Pedro lhe reforça a instrução com a autoridade das Escrituras. Deus é santo e seu povo é chamado para refletir essa santidade. Esse chamado, ele é uma expressão do nosso relacionamento com Ele. Quais seriam então algumas aplicações práticas? Viver uma vida em santidade. Ele deve ser para nós um alvo constante. Devemos buscar refletir o caráter de Deus em todas as nossas ações e decisões. Santidade em todas as áreas, em qualquer aspecto da nossa área: trabalho, relacionamento, lazer, pensamentos. Nós devemos, por meio da santidade, devemos permitir então que o Espírito Santo transforme nossas vidas diariamente, porque o Espírito Santo é santo e é Ele que então nos conforma à santidade de Deus. Ele é que nos ajuda a nos fazer reconhecer o pecado, abandonar o pecado e adotar uma vida de obediência a Deus. Uma confiança na graça de Deus também é importante, é uma aplicação prática. Reconhecer que a santidade ela não é alcançada por esforço humano, mas é pela graça de Deus, esse Deus que opera em nós por meio do Espírito Santo. Então, devemos depender da sua ajuda e da sua orientação. Nós devemos também ser exemplo para as outras pessoas.
Viver uma vida santa pode servir de testemunho para outras pessoas, mostrando o poder transformador de Deus e atraindo então mais pessoas para a fé. A chamada à santidade aqui nesse texto é um desafio para que nós possamos honrar a Deus e refletir o seu caráter. Nós sabemos que santidade é um processo contínuo que depende da nossa rendição diária à vontade e à obra do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos buscar ser santos em toda a nossa maneira de viver, confiando na graça de Deus para nos capacitar para que possamos viver então de acordo com este chamado. Nós devemos então nos esforçar para sermos santos. É uma chamada poderosa, uma chamada divina. É um esforço e uma disciplina, né? Hebreus 12, 14, ele fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo contínuo que requer esforço e disciplina. Sem ela, nós não podemos ter verdadeira comunhão com Deus. No Novo Testamento, lá em 1 Tessalonicenses 4,7, fala: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chama para viver uma vida pura e santa, separada do pecado e dedicada a Ele. Como fazer isso? Nós devemos purificar-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação aonde? No temor do Senhor. Então, a santificação envolve a purificação contínua do corpo e do espírito, alinhando então a nossa vida a cada vez mais à vontade do Senhor, no poder do Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita a viver essa vida de santidade que reflete então o caráter de Cristo. Isso deve ser para nós um compromisso diário, viver essa vida que agrada a Deus, fazendo escolhas que refletem os nossos valores cristãos em todas as situações. Permitir que o Espírito Santo opere em nossas vidas, transformando-nos e moldando-nos à imagem de Cristo. É por meio da oração, da leitura da palavra, da comunhão com outros crentes, nós podemos crescer em santidade e nos fortalecer na fé. E a coisa mais importante, evite o pecado. Devemos nos esforçar para evitar o pecado e buscar a pureza em nossos pensamentos, palavras e ações. É um chamado. Este é um chamado importante. Viver uma vida santa, que é uma resposta do nosso amor a Deus. E também é um reflexo da nossa gratidão por sua salvação, como falamos ontem. Amados, a Bíblia diz que há algo muito importante que nós precisamos aprender para começarmos a trilhar o caminho da santidade, que é nós deixarmos o orgulho, deixar de sermos orgulhosos. E a Bíblia ele aborda esse tema em várias passagens. E nós vamos falar sobre isto amanhã, porque a humildade é a beleza da santidade. Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá. O caminho da santidade é deixar de sermos orgulhosos.